Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, sejam todos muito bem-vindas, todos muito bem-vindos a mais uma Live Ace, nossa live de número 17. O tema da nossa live de hoje é o passo a passo para organizar o financeiro da sua clínica de estética avançada. Então aqui eu vou te mostrar o passo a passo, vou te dar dicas do que você precisa fazer para organizar financeiramente a sua clínica de estética, tá? Então, primeira coisa, o que a gente vai falar na aula de hoje, tá? Já indo diretamente para o conteúdo, porque hoje a gente tem bastante conteúdo aqui, então até não vou perder muito tempo na nossa introdução, tá? Então, o que a gente vai falar hoje aqui? A gente vai falar primeiramente para quem é essa aula, depois a gente vai falar por que é importante ter uma organização financeira, depois a gente vai falar, saiu de ordem aqui a minha organização, o que você precisa fazer para ter uma organização financeira na sua clínica de estética avançada e por fim eu vou dar dicas práticas para melhorar a sua organização financeira a partir de amanhã, tá? Então, a primeira coisa, para quem que é essa aula? Essa aula é para toda dona de clínica de estética avançada que precisa vender e lucrar mais. Essa aula também é para toda dona de clínica de estética avançada que quer saber por que clínicas de estética iguais a dela são mais desejadas do que a dela. E também é para toda dona de clínica de estética avançada que não entende por que os cursos de harmonização facial que ela faz não enchem a agenda dela. Então é para esses três tipos de pessoa, então se você se encaixa em algum desses três tipos de pessoa, eu recomendo fortemente que você acompanhe o conteúdo do início ao fim aqui, porque ele vai mudar completamente a sua mentalidade em relação a como que a sua empresa gera resultados, tá? E resultados eu quero dizer resultados financeiros, resultados dinheiro no bolso, tá? Então, essa aula é para esses três tipos de pessoas, então se você se encaixou nela, ótimo, continua aqui comigo, tá? Primeira coisa que eu queria então falar para vocês. Por que é importante ter uma organização financeira? E aqui eu queria trazer um exemplo para vocês. Então eu vou responder essa pergunta aqui mostrando um exemplo. Qual que é esse exemplo? Imagina que você tem um carro que o medidor de combustível desse carro está estragado. O que vai acontecer? Você nunca vai saber quanto de combustível tem. Isso, consequentemente, vai fazer com que você sempre tenha que ficar colocando combustível e muitas vezes você vai colocar combustível de uma forma totalmente desnecessária, porque às vezes o tanque vai estar praticamente cheio e você vai ter que ir lá colocar combustível. O que isso vai gerar em você? Vai gerar uma perda de tempo e uma perda de dinheiro. Porque você não precisaria gastar aquele dinheiro naquele momento. Você poderia guardar esse dinheiro, deixar aquele dinheiro investido, por mais que rendesse pouquíssimo, mas poderia fazer aquele dinheiro trabalhar para você e você, consequentemente, estaria perdendo tempo, porque você aumentaria a frequência que você precisaria ir num posto, por exemplo, tá? E eu tenho certeza que se você tivesse um carro com um medidor de combustível estragado, em alguma hora ele ia te deixar na mão, tá? E uma clínica que não tem organização financeira é uma clínica que funciona igual um carro com medidor de combustível estragado. O que vai acontecer numa clínica que tem sem uma organização financeira, né? Você nunca vai saber se a clínica está no verde, no amarelo ou no vermelho. Você nunca vai saber se a sua clínica está dando lucro ou está dando prejuízo. Você nunca vai saber se você pode investir em crescimento ou se você não pode investir em crescimento. O que é investir em crescimento? Por exemplo, vou colocar uma tecnologia nova aqui na clínica, vou colocar um ultraformer aqui na clínica. Você nunca vai saber porque você não vai saber quanto de dinheiro tem ali, tá? Então, a falta de clareza, ela vai te desanimar. E quando você começar a desanimar, porque você não vai saber, essa clínica realmente está me trazendo lucro, ou será que ela está me trazendo prejuízo? Eu não estou vendo a cor do dinheiro. O que será que está acontecendo? Isso vai começar a te desanimar e você vai começar a pensar em desistir. Quando você pensa em desistir e você toma a decisão de desistir, você perdeu tempo, você perdeu dinheiro, você vai ter que procurar outra coisa para fazer. Mas se for um negócio próprio que você vai fazer, esse outro, desistiu da clínica de estética avançada, e aí eu vou criar um outro negócio próprio. Se você não tiver organização financeira, esse ciclo ele vai se repetir, tá? Então esse ciclo vai se repetir independente. Então se você
qual que é a mensagem disso aqui que eu estou trazendo? Que se você quer ter um negócio próprio, você precisa dominar de organização financeira, senão o seu negócio não vai para frente, em algum momento você vai desanimar, vai querer desistir, e esse ciclo vai continuar acontecendo até o momento que você entender que, beleza, agora eu entendi que eu preciso de organização financeira, tá? Então, ou você aprende isso, ou você sempre vai ver outras clínicas se destacando mais do que você e vai se perguntar o que você está fazendo de errado. Então, sabe aquela sensação que às vezes você tem de por que aquela clínica está se destacando e a minha, que às vezes eu tenho às vezes mais experiência técnica que essa pessoa, já fiz curso nos Estados Unidos e não sei o que, mas eu não consigo captar pacientes para minha clínica? Muito da resposta tá nessa aula aqui, tá bom? Então, falamos aqui a importância, trouxemos um exemplo, né? E eu procurei trazer um exemplo para ficar bem claro aqui para vocês o porquê que é importante ter a organização financeira numa clínica. Porque senão a gente vai estar andando num carro com medidor de combustível estragado. Eu tenho certeza que você não gostaria de andar num carro com medidor de combustível estragado, porque senão você não conseguiria nem fazer uma viagem, porque você não saberia quando que ia acabar aquele combustível. E, consequentemente, a sua empresa ela também funciona da mesma forma. Você precisa saber quanto de combustível tem na sua empresa, porque isso é vital para que você continue com a sua empresa, tá? Outro ponto, próximo ponto que eu queria trazer para você. Pessoal, eu acabei de ver que eu não estou compartilhando a minha tela. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui e eu vou retomar para vocês tudo que eu estava mostrando aqui, rapidinho, tá? Então, para quem quer essa aula, falei, né, que é para quem quer vender e lucrar mais, que é para quem quer saber por que clínicas iguais a dela, iguais à sua, né, no caso, dão mais resultado do que a sua, sendo que você às vezes tem mais experiência técnica, e por que esses cursos de harmonização que você faz não enchem a sua agenda? Porque está faltando alguma coisa e é justamente isso que a gente está trazendo nessa aula. Então a importância de ter a organização financeira é justamente essa. Eu dei o exemplo, né, do carro. Então um carro com medidor de combustível estragado é a mesma coisa que uma clínica sem organização financeira. Ambas são a mesma coisa, tá? Então depois vocês vão ter acesso também a esse mapa mental que eu estou mostrando aqui, tá bom? E aí vocês podem consultar tudo que está aqui. O que você precisa fazer para ter organização financeira na sua clínica? A primeira coisa é uma mudança de mentalidade, acompanhada de conhecimento técnico e de processos e ferramentas. Bruno, muito complicado. Calma, você vai ver que é super simples e eu vou te explicar cada uma dessas coisas. Primeiro, a mudança de mentalidade. Qual que é a mudança de mentalidade que você precisa ter aqui em relação à organização financeira? Você precisa começar a pensar que você, pessoa física, e a sua empresa, pessoa jurídica, são duas pessoas completamente diferentes. E, de fato, são. Uma é uma pessoa física, outra é uma pessoa jurídica. Então, o nome delas já mostra que são duas pessoas e não só uma pessoa. Senão seria pessoa física e pessoa física. Então, se você é uma pessoa física, você seria uma coisa só. Mas você é uma pessoa física e uma pessoa jurídica. Então, você precisa considerar que, vamos dizer assim, que dentro de você tem duas pessoas, tá? Para tornar essa mentalidade mais firme na sua cabeça, tá? Mais clara na sua cabeça. Então, essa mudança de mentalidade, ela é fundamental para que você comece a ter uma organização financeira na sua clínica. Depois, você precisa de conhecimento técnico, ou seja, você precisa entender que lucro, que venda e que entrada são coisas diferentes. Isso daqui é uma coisa super básica, talvez você esteja pensando assim, nossa, sério que é isso que eu preciso ter para organização financeira? Não, isso daqui eu estou trazendo o básico do básico porque eu sei que tem muita gente que não consegue vender, não consegue lucrar porque não domina os fundamentos. Isso daqui é o fundamento, isso daqui é o básico, isso daqui é a nossa base, tá? É a base da casa. Sem isso daqui, sem entender isso daqui, a gente não consegue levantar a casa. Então a gente precisa entender isso daqui. E o que é o lucro? O lucro é o que sobra do resultado da venda menos os gastos que você teve. A venda é a soma dos valores pagos pelos seus clientes. E a entrada é como o dinheiro da venda vai entrar no seu bolso, tá? E aqui eu trouxe também como é que a gente chama a gente também pode encontrar pessoas falando que o lucro é o nosso resultado e a venda pode ser chamada também de faturamento. Então, quando você vê assim, minha clínica faturou 100 mil reais.
Então a pessoa está falando que a clínica dela vendeu 100 mil reais. Isso quer dizer que ela lucrou 100 mil reais? Não quer dizer que ela lucrou 100 mil reais. Isso quer dizer que entrou 100 mil reais no bolso dela? Isso não quer dizer que entrou R$ 1.000 no bolso dela, tá? Pode ser que entrou, daí depois a gente vai esmiuçar um pouco mais, mas muito provavelmente, na grande maioria dos casos, a venda não é a mesma coisa que entra no seu bolso, tá? É o que entra no seu bolso, mas a entrada é como esse dinheiro, você não vai vender e aquilo tudo vai entrar no seu bolso, né? A entrada é como, porque a gente tem parcelamentos, então isso tudo a gente tem que avaliar na hora de a gente entender esses fundamentos aqui. E entrada não tem outro nome, eu chamo de entrada mesmo, tá? Perfeito. Então, ter esse conhecimento técnico é fundamental e ter processos e ferramentas é fundamental para uma organização financeira. Isso aqui é muito, muito importante, tá, pessoal? Então, falando sobre processos, o que são processos? O processo é o jeito de realizar uma atividade do início ao fim com etapas, tá? Então, por exemplo, um processo de lançamento de vendas é um processo. O processo de lançamento de gastos é outro processo, tá? Então, só trazendo alguns exemplos aqui para ilustrar melhor o que são processos. E quais são os processos que a gente precisa ter numa clínica de estética para que a gente tenha uma organização financeira? Os processos que a gente precisa ter são esses daqui. Deixa eu ver se vocês estão vendo todos. Deixa eu tentar, assim acho que você vai ver melhor. Então, a gente tem aqui o processo de lançamento de vendas. A gente tem aqui o processo de lançamento de gastos, lançamento de entradas, lembrando que são diferentes, certo? Então, por isso que a gente tem o processo de lançamento de vendas e de entradas, de gastos e de saídas. Então, assim como a gente tem vendas e entradas, que são coisas diferentes, os gastos e as saídas também são coisas diferentes. O gasto é aquele montante que você vai gastar, mas a saída é como você vai tirar esse dinheiro do seu bolso, tá? Em que mês que você vai tirar, tá bom? Processo de agendamento de contas a pagar. Processo de armazenamento de nota fiscal, isso daqui relacionado a compras que você faz, então você vai lá e compra com o seu fornecedor, por exemplo, alguns injetáveis, né, toxina botulínica, ácido hialurônico, então você precisa fazer o armazenamento das notas fiscais para depois fazer esse alinhamento com a contabilidade. Processo de armazenamento de boletos, então sim, você precisa ter um processo, não é simplesmente chegou lá, boleto uma hora vai para determinada pasta, aí outra hora ele vai para determinada gaveta, aí outra hora ele vai para vai para casa para sua casa, por exemplo, né? Então, isso daqui quando tem essa confusão, a falta de processo gera confusão, tá? Então, processo de armazenamento de boletos é muito importante. Processo de geração de notas fiscais para pacientes, processo de precificação de procedimentos. Então, o processo de precificação de procedimentos, ele está muito relacionado aqui ao financeiro, e aqui um erro muito comum que é cometido vou precificar o meu serviço somente com base nos meus concorrentes. Então, eu vou começar a ligar para meus concorrentes aqui, vou ver quanto cada um cobra, e aí eu vou ver se, beleza, ele está cobrando isso, o outro concorrente está cobrando isso, eu vou cobrar meio a meio ali, vou achar uma média e vou cobrar aquilo. Tá, mas aqui você não considerou que você tem custos completamente diferentes que o seu concorrente, despesas completamente diferentes que o seu concorrente, você às vezes está num bairro onde o aluguel é muito mais caro, seu concorrente às vezes está num bairro onde o aluguel é mais barato, ou vice-versa. Custos fixos, né, envolvidos na operação, então tudo isso a gente precisa considerar na hora que a gente vai montar o preço dos nossos procedimentos. Tem uma aula que eu já gravei especificamente sobre isso, em como precificar os seus procedimentos na sua clínica de estética avançada. Então, se você for ali no meu canal do YouTube clicar ali na playlist de Lives Ace, você vai encontrar uma dessas aulas. Se eu não me engano, foi deixa eu até ver aqui qual foi essa live, que eu acho que é super interessante de você assistir. Quer ver? Vou mostrar para você. A gente tem aqui, deixa eu voltar aqui para o YouTube. Deixa eu ver se você está vendo. Tá. A gente playlist Lives Ace. Então a gente tem essa playlist aqui, né? E aqui na playlist a gente vai ter, deixa eu achar, aqui live de número 5, como precificar os procedimentos da sua clínica de estética avançada, tá? Então eu sugiro muito que você assista a live 5,
tá? Assistir live 5. Eu vou até anotar aqui, porque depois eu vou disponibilizar esse mapa mental para você, tá? E aí você vai ter essa informação aqui de que você pode assistir a live 5 para que você consiga precificar melhor os procedimentos. E você precisa também ter um processo de controle periódico de indicadores financeiros, tá? Então esses daqui são todos os processos que você precisa criar para que você tenha uma organização financeira na sua clínica, tá bom? Lembrando que processo é o jeito de realizar uma atividade do início ao fim com etapas. Então cada um desses processos, por exemplo, o processo de lançamento de vendas, você vai precisar pensar qual que é a primeira atividade que acontece ali no processo para eu lançar uma venda. Às vezes é o preenchimento, por exemplo, na minha clínica, é o preenchimento de um canhoto de vendas, que eu chamo de código de vendas. Então esse é o primeiro passo para que a gente comece o processo de lançamento de vendas. Depois, esse código de vendas, ele é entregue para a secretária. A secretária recebe esse código de vendas e ela lança esse código de vendas no sistema, e aí a gente tem uma ferramenta. Então aqui a gente já vai para o nosso próximo passo, que além de ter processos, a gente precisa de ferramentas, porque para a gente realizar algumas atividades dentro de um processo, a gente precisa de ferramentas, que é isso que eu estou falando. Então vejam aqui que nesse exemplo que eu dei para vocês, eu falei já de duas ferramentas. Eu tenho o meu código de vendas, que é um bloquinho pequenininho do tamanho de um cartão de visita, onde ali a gente anota todas as informações da venda. Isso é entregue para a secretária e a secretária pega esse canhoto e lança isso no nosso sistema, que o nosso sistema é através de planilhas, tá? E eu já vou explicar um pouquinho para vocês agora sobre essa questão de planilha, software, enfim, por que eu escolho fazer por planilha, porque existe um motivo pela qual eu faço por planilha, tá? Então ela vai lá e lança isso através de um formulário na planilha. Então aí a gente já tem três ferramentas, né? A gente tem o código de vendas, o formulário de lançamento das minhas vendas e a planilha onde esses dados caem e são armazenados. Então são três ferramentas que eu tenho, tá? Então a gente precisa ter ferramentas para que a gente consiga desenvolver esses processos, tá bom? Então, por exemplo, no lançamento de vendas, a gente precisa de uma ferramenta que nos permita lançar as vendas, que nesse caso é aquele formulário que eu falei para você. E aí, por que eu escolho fazer em planilha? Eu, particularmente, prefiro utilizar planilhas. Primeiro, desde o começo da clínica a gente sempre fez através de planilhas, então a gente já tem esse conhecimento disseminado lá dentro. Segundo, através de planilhas eu consigo personalizar melhor o meu sistema, porque muitas vezes um software, a gente acaba trabalhando para o software, né? Então a gente acaba tendo que se adaptar, tendo que adaptar a nossa rotina, o nosso processo àquele software, ao invés daquele software se ajustar ao nosso processo. Então, por conta disso, a nossa planilha, obviamente, é uma planilha extremamente robusta, extremamente completa, extremamente desenhada e alinhada e interligada para que a gente consiga extrair o máximo de dados dela, né, e consiga utilizar ela da melhor forma possível, mas é por esse motivo que eu prefiro utilizar a planilha. Já testei vários softwares ali na minha clínica, não me adaptei com nenhum, a minha equipe também não se adaptou com nenhum, e a gente se adapta muito bem com as planilhas que a gente utiliza, e por conta principalmente dessa personalização que eu falo para vocês. Então, por conta disso, a gente utiliza as planilhas como ferramenta, tá? E aqui não vai mudar se você utilizar planilha, software, enfim, independente aqui, o recado é: você precisa ter um processo, e esse processo, dentro desse processo, você vai precisar de ferramentas para que você consiga desempenhar esses processos, tá? Então aqui a gente falou sobre o que você precisa fazer, o que você precisa ter o que você precisa fazer para ter uma organização financeira, tá? E agora eu queria trazer algumas dicas práticas para que você melhore a sua organização financeira a partir de amanhã, tá? Então a primeira delas: separe os seus gastos pessoa física dos seus gastos pessoa jurídica. Então, o que você precisa fazer aqui dentro? Você precisa criar uma estrutura para cada pessoa. Então, você vai criar uma estrutura para sua pessoa física e uma estrutura para sua pessoa jurídica. Então, o que é essa estrutura? Você precisa ter uma conta bancária. Deixa eu só ver. Você precisa ter uma conta bancária, tá?
para a sua pessoa física e para a sua pessoa jurídica. Para a sua pessoa jurídica, aqui falando aí especificamente de pessoa jurídica, você precisa ter uma máquina de cartão. Claro que para a sua pessoa física você não vai precisar ter uma máquina de cartão, né? Mas o importante aqui é a conta bancária. Você não pode ter a mesma conta bancária. Até porque quando você vai ter uma máquina de cartão, se eu não me engano, quando você é MEI, você até consegue colocar no CPF, mas se você não é MEI, você já nem consegue colocar a máquina de cartão linkada ao seu CPF. Você precisa de um CNPJ, de uma conta que seja de pessoa jurídica, né? Então você precisa ter essa estrutura aqui e você também precisa ter ferramentas de controle diferentes. Uma ferramenta onde você vai controlar o financeiro da sua pessoa física, se você tiver interesse, né, para organizar melhor a sua vida financeira pessoal também, mas para sua pessoa jurídica você precisa de uma ferramenta de controle, que é o que a gente estava falando ali em cima, de planilhas ou de softwares que você faz esse seu controle, tá? Então, crie uma estrutura que isso daqui vai facilitar muito para você quando tem uma estrutura para uma pessoa e outra estrutura para outra pessoa, você não vai criar essa confusão. Então, por exemplo, e aqui eu não coloquei, mas é super importante isso daqui também, né? Ó, aqui na conta bancária, eu vou colocar até aqui embaixo como cartão de crédito diferente. Então você precisa ter um cartão de créditos para sua pessoa jurídica e um cartão de crédito para sua pessoa física. Foi no mercado, fez metade. Você não vai, por exemplo, 2 vezes no mercado no mesmo dia só porque você vai comprar primeiro para uma pessoa e depois para outra, né? Você vai fazer uma compra só, mas aí você vai separar. Então, o que eu faço, né? Eu chego lá no caixa e eu passo primeiro as minhas coisas de pessoa física, por exemplo, coisas para minha casa, tudo mais. Vou lá e faço o pagamento daquilo. Depois eu passo as minhas compras de pessoa jurídica, que eu vou levar para minha clínica. E aí eu faço pagamento separado. Então eu separo os pagamentos, tá? É como se eu estivesse fazendo realmente 2 compras, tá bom? Ou às vezes, né, não precisa necessariamente aqui, você não precisa por exemplo, eu falei que eu passo 2 compras, né? Mas o que geralmente acontece, na verdade, eu passo tudo, mas eu vejo quando eu termino de passar essas coisas da pessoa física, eu vejo quanto deu ali na tela. Então, deu R$ 420,23. E daí depois eu passo as coisas da pessoa jurídica, aí deu R$ 120,23. Eu vou lá e falo, passa nesse cartão R$ 420,23 e nesse outro cartão R$ 120,23. Não preciso, eu não separo, às vezes, tem um cupom para pessoa física, um cupom para pessoa jurídica. Se facilitar o seu controle, é uma ótima. Porém, para mim, eu não tenho tanto, eu não chego a entrar nesse nível de detalhe, mas é um nível de detalhe interessante caso você opte em fazer, é uma organização a mais, tá? Mas tendo essa organização, isso daqui, não adianta você querer colocar a cereja no bolo se você nem tem o bolo, né? Então, primeiro faça o bolo e depois você querer colocar a cereja do bolo, tá? Fechou. Então, separe seus gastos pessoa física dos seus gastos pessoa jurídica. Próxima dica, não antecipe as vendas da sua máquina de cartão. Por quê? Os juros da antecipação, ele é extremamente alto, tá? Então, e por que ele é alto, né? Isso acontece porque quanto mais fácil é o crédito, quanto mais acessível ele é para pegar, e aqui o crédito da antecipação ele é muito fácil, né? É só a gente clicar ali no nosso aplicativo e a gente já consegue receber aquele crédito, né? Então aqui essa promessa de pagamento você pode nem enxergar como um, vamos dizer assim, como um crédito ou como um empréstimo, por exemplo, porque você vai pensar, não, esse dinheiro é meu. Porém, você vai estar pagando por aquele crédito, você paga uma taxa de antecipação. E quanto mais fácil é o crédito, mais caro ele é. Bruno, mas eu preciso antecipar porque eu preciso pagar as contas. O que eu faço? Aí você vai fazer o seguinte, tá? Se você tem uma necessidade muito grande de antecipar, porque não vai ter dinheiro naquele mês, deixa só eu tirar esse recolher aqui, porque tá chato. Eu preciso antecipar porque eu não vou ter dinheiro para pagar aquele mês, o que você vai fazer? Primeiro, você vai conversar com o seu banco sobre opções de crédito que você tem. Por exemplo, capital de giro, tá? E aí você vai sentar e você vai fazer conta, você precisa analisar, a organização financeira demanda fazer conta, decisão financeira exige decisões racionais e não emocionais, tá? Então aqui você vai fazer uma conta. Se você tiver uma taxa de antecipação que você vai ter lá no aplicativo da sua maquininha, ela vai te falar a taxa de antecipação que você tem. Se você tiver uma taxa de antecipação de 2%, por exemplo, ao mês,
e você pegar um crédito em que você paga menos de 2% ao mês de juros para pegar esse crédito, compensa muito mais você pegar esse crédito. E aí você vai pagar esse crédito com as entradas da sua maquininha. Ah, Bruno, se for maior, daí não compensa. Daí, se você realmente estiver precisando da antecipação, aí você antecipa, mas você vai ver que a antecipação é um dos juros mais caros que existem no mercado. Ele provavelmente não ganha dos juros de atraso de cartão de crédito, esse tipo de coisa, mas ele é um juros extremamente alto. Você vai ver que você no seu banco você vai encontrar juros extremamente mais baratos do que seu juros de antecipação, tá? E aí compensa mais se você precisar, tá? Isso daqui é em caso de extrema necessidade, mas eu não recomendo que você fique antecipando parcelas. Você precisa ter, e aí a gente daqui a pouco já vai falar sobre isso, mas você precisa ter um fluxo de caixa saudável a ponto de que você não precise ficar consumindo crédito, adquirindo crédito para que você consiga pagar suas contas, tá? Então isso daqui é em casos de emergência, quando você precisar fazer algum adiantamento que não vai dar para pagar aquele mês, aí você vai analisar. E por que eu trouxe isso daqui? Para te mostrar que na maioria das vezes você não vai fazer antecipação. Então cuide muito, tá? Porque aqui você vai ter que analisar assim, qual que é a minha maquininha? Hoje em dia existem várias maquininhas no mercado onde a antecipação ela já é automática. Então cuide muito com essas maquininhas, tá? Tem várias outras maquininhas que elas não fazem antecipação automática. Então, por exemplo, se você vende em 3 vezes, você vai receber a primeira parcela em 30 dias, a segunda parcela em 60 dias e a terceira parcela em 90 dias. Então, esse tipo de máquina é o ideal para que você tenha. A máquina com antecipação, a antecipação ela precisa ser uma opção para você, tá? E não uma escolha forçada. Então, corra, eu até nem coloquei, né? Mas eu vou colocar assim, ó. Corra de máquinas de cartão com antecipação automática forçada. Ou seja, que só tem essa opção, tá? Então, isso daqui, cuidado, tá, pessoal? Eu vou até botar isso daqui em outra cor, em negrito, mas corra de máquinas de cartão com antecipação automática forçada que só tem essa opção, tá bom? Fechou. Terceira dica, sempre parcele as suas compras no máximo de vezes sem juros que você puder, tá? Por exemplo, você vai fazer 10 mil parcelado em 10 vezes. E aqui, isso daqui é muito importante, tá? Você vai ver que você sempre vai encontrar duas opções. Você vai encontrar a opção sempre para pagamento à vista ou para pagamento parcelado, e às vezes esse pagamento parcelado ele vai ter juros e às vezes ele não vai ter juros, tá? E aqui eu queria trazer um exemplo para você do porquê que é importante que você parcele, se você tiver a opção de parcelar sem juros, por que é importante que você parcele sem juros no máximo de vezes que você conseguir. Eu trouxe um exemplo aqui, se você tiver que pagar uma conta de 10 mil reais, então digamos que você foi lá com o seu fornecedor e você fez um pedido de injetáveis e deu 10 mil reais a compra, e ele te ofereceu um parcelamento em 10 vezes. Normalmente não é isso que acontece, né? A gente geralmente, quando a gente faz compras de 10 mil, a gente não tem um parcelamento tão alto assim com os nossos fornecedores de injetáveis. Isso de uma forma geral, né? Mas às vezes em algum, sei lá, por exemplo, recentemente eu comprei uma maca que foi 10 mil reais e eu consegui parcelar em 10 vezes, tá? Então, vamos usar o exemplo da minha maca aqui, tá? Então, no primeiro mês, o que vai acontecer se você parcelar? Tá? No primeiro mês, você vai deixar aqueles 10 mil na sua conta rendendo a 1%. Então, no primeiro mês vai te render 100 reais. No segundo mês, você vai deixar 9 mil rendendo, porque daí você pagou 1.000 reais, né? E aí você vai deixar 9 mil rendendo a 1%. Então, isso daqui vai te dar 90 reais. Aqui, eu nem estou considerando, eu tô fazendo dessa forma para facilitar a conta, né? Mas, na verdade, te sobra os 9 mil reais, porque você gastou 1.000, e ainda sobra esses 100 reais aqui. Então, seria 9.100 reais. Mas, para facilitar a nossa conta, vamos considerar arredondado, tá? Então, 9 mil reais rendendo 1% ao mês vai te dar 90 reais nesse mês. No terceiro, 8 mil rendendo 1% ao mês vai te dar 80 reais ao mês. Quando chegar lá no 10º mês, esse dinheiro investido te rendeu 550 reais.
enquanto que se você tivesse pago à vista, você deixaria de ganhar R$ 550. Então, isso daqui é uma conta, e lembrem que eu falei, organização financeira, ela depende muito de a gente tomar decisões, o nosso financeiro como um todo, né? Ele depende de decisões racionais, onde a gente senta e faz conta. Não adianta, por exemplo, a minha esposa, né, a Priscila, ela falava assim, comida, o meu almoço, a gente saía, sei lá, para almoçar. Ela falava assim, o meu almoço eu vou pagar no débito porque eu tô almoçando agora, eu não vou almoçar daqui a um mês, então eu vou pagar no débito. Sim, mas daí você está se financiando, ao invés se você passasse no crédito, você demoraria um mês para você pagar aquilo que você está consumindo. E aquele dinheiro, por menor que seja, o ponto aqui é a mentalidade, tá? Mas por menor que seja aquele valor, então, por exemplo, você ia gastar R$ 50 no almoço, né? Se você gastar no débito, você vai gastar naquele dia. Se você gastar daqui, vamos colocar aí 20, 30 dias, porque vai depender do dia que você fez a compra, do dia que fecha a sua fatura, enfim, né? Mas se você deixar esse dinheiro, esses R$ 50, rendendo na sua conta, ao invés de gastar ele naquele dia, sendo que você não vai ter juros para pagar, tá? É muito mais interessante. Então, que nem eu falei, esses R$ 50 vão render quanto de juros, né? Vai ser pouquíssimo, não vai render nem R$ 1, enfim. Só que o ponto aqui é a mentalidade. Se você faz isso para R$ 50, você vai fazer isso para R$ 5.000, para R$ 50.000, para R$ 500.000, tá? O ponto aqui é a mentalidade que você precisa ter, tá bom? E aí você vai aplicar essa mentalidade em todos os seus aspectos da vida, tá? Tanto na parte pessoal quanto na parte da empresa, tá? Beleza, Bruno, mas a compra que eu vou fazer tem juros, se eu for parcelar. Então, você vai aplicar a seguinte regra. Se o número de parcelas for menor que o desconto, ou seja, se a pessoa te der essa opção aqui, você tem. Você pode fazer em 5 parcelas, ou se você pagar à vista, você tem 10% de desconto. Nesse caso aqui, compensa mais de uma forma geral, tá? De uma forma geral, compensa mais pagar à vista. Agora, se o seu número de parcelas, de opções de parcelas que você tiver, for maior que o desconto, ou seja, você pode pagar em 10 parcelas, ou se você pagar à vista, você vai ter 5% de desconto. Nesse caso, vale mais a pena parcelar. E se o número de parcelas for igual ao desconto, por exemplo, 10 parcelas ou 10% de desconto, vale mais a pena parcelar. Então você vai perceber aqui que na grande maioria das vezes vai valer mais a pena você parcelar ao invés de você pagar à vista, tá? Mas use essa regra aqui caso você se depare com uma compra que você tenha que pagar juros, tá? Perfeito. Quarta dica aqui, cuidado com a quantidade de parcelas que você compra e que você vende, tá? Se você compra em 3 vezes, mas você vende em 10 vezes para o seu paciente, então você vai lá e compra ácido hialurônico e toxina botulínica e bioestimuladores, você paga o seu fornecedor em 3 vezes. E aí, quando você vai fazer a venda, você parcela em até 10 vezes para o seu cliente. E a maioria dos clientes vai lá e parcela em 10 vezes. Você tem essa dinâmica na sua clínica. Com certeza, se você fizer isso, você vai ter problema de fluxo de caixa, tá? Sempre vai te faltar dinheiro, então você muitas vezes vai até estar vendendo super bem, mas o teu fluxo de caixa vai estar desajustado, tá? E isso daqui é uma receita para o fracasso. Olha, eu até trouxe esse exemplo da receita para o fracasso. Uma clínica focada em preço, que precisa parcelar em muitas vezes para os pacientes fecharem, porque ela é focada em preço, então ela atrai esse tipo de paciente, mas não tem capacidade de fazer compras altas com fornecedores para conseguir mais parcelamento. Eu trouxe esse exemplo da receita para o fracasso, porque talvez você esteja pensando assim, nossa, mas tem várias clínicas aí que parcelam em 10, 12 vezes, e são clínicas são clínicas grandes e tudo mais, renomadas e tal. Sim, essas clínicas grandes e renomadas, elas têm um potencial de compra bem maior que o seu. Então, elas têm mais caixa, então elas compram produtos em grande quantidade, conseguem um grande parcelamento com isso, e aí isso sim justifica ela fazer compras maiores, ela justifica ela fazer compras parceladas, tá? Porque ela tem bastante poder de investimento, poder de gastar pelo tamanho dela, pela capacidade financeira dela, né? Então,
Isso daqui é o que você tem que cuidar. Se você não tem capacidade de fazer compras altas com fornecedores, e vai ser o próximo ponto isso daqui, tá? Eu não recomendo que você faça compras grandes se você não é uma clínica que fatura alto, tá? Então não faça compras grandes e se você não, consequentemente, sem fazer compras grandes, você não vai conseguir parcelar em tantas vezes. Eu sei porque eu tô nesse mercado há 8 anos, então eu sei que eu consigo parcelar ali em 3, 4 vezes, já consegui em 6 vezes sem fazer uma compra muito grande. Hoje em dia não é mais realidade, mas há um ano atrás, mais ou menos, era possível parcelar em 6 vezes. Hoje eu normalmente acabo parcelando em 4 vezes. Então eu não consigo parcelar em 10. Então, se eu ficar fazendo para todos os meus pacientes um parcelamento de 10 vezes, eu provavelmente vou quebrar, tá? Eu não vou ter, posso até vender bem, mas esse daqui é uma sacada muito importante, tá? Vender bem não significa que você tem um ótimo lucro, nem nada disso, porque você aqui pode ser que você venda super bem, mas o seu fluxo esteja completamente desajustado a ponto de você não estar vendo nem a cor do dinheiro, tá? Então isso daqui é muito, muito, muito importante. Sugestão, tá? Do que você pode fazer para evitar isso daqui? Para procedimentos de valores mais baixos, não ofereça parcelamentos altos. Ofereça parcelamentos maiores para procedimentos de valores mais altos, por exemplo, 4 ou 5 mil para cima. Aí você oferece, por exemplo, parcelamento de 10 vezes, enfim, tá? Isso também vai ser um estímulo para as pessoas fecharem procedimentos maiores com você e isso vai inclusive aumentar o seu ticket médio. E eu trouxe aqui que isso daqui é uma estratégia não só da Zara, né? De várias empresas aí, várias empresas do nosso dia a dia aí, mas por exemplo a Zara ela utiliza muito bem essa estratégia aqui. Ela parcela em 3 vezes, mas se eu não me engano acima de R$ 500, alguma coisa do tipo, eles parcelam em mais de 5 vezes, tá? Então, utilize essa estratégia porque ela é uma estratégia extremamente válida, tá? E tome muito cuidado com isso, porque isso daqui pode fazer a sua empresa quebrar, tá? Isso aqui pode fazer a sua empresa quebrar, pode fazer com que você nem veja a cor do dinheiro, mesmo que você esteja vendendo bem. Então você vai achar que você está com combustível lá no seu carro, mas você está quase na reserva, tá? Então muito cuidado com isso daqui. E, por fim, cuidado com compras em grandes volumes. Por quê? Porque estoque parado é dinheiro parado. É a mesma lógica, é a mesma mentalidade daquilo que eu falei para vocês em relação a o seu dinheiro poderia estar rendendo na sua conta ao invés de estar parado num produto lá no seu estoque. Então, você precisa ter estoque? Precisa, tá? Mas comprar em grandíssima quantidade só para tirar aquela foto linda no Instagram e sempre falar, agora a gente comprou não sei quantos Botox, não sei quanto, enfim, muito cuidado com isso daqui, tá? É a mesma lógica do parcelamento, seu dinheiro poderia estar trabalhando para você. Até porque, e aí eu trouxe essa informação aqui, né? Normalmente, os fornecedores, eles entregam super rápido, tá? Normalmente, os fornecedores em 2 dias úteis, eles estão entregando os produtos. Então, não tem por que a gente ficar guardando estoque alto só porque a gente quer tirar uma fotinho linda pro Instagram. Não, existe uma lógica para a gente não fazer compras em grande volume, tá? E é uma lógica financeira, uma lógica de fazer conta, é uma mentalidade que você precisa ter. A minha clínica hoje, ela fatura R$ 200 mil e eu jamais faço compras extremamente grandes. Às vezes eu compro uma vez por semana Botox, ao invés de comprar tudo de uma vez, porque a gente vai, o dinheiro, estoque parado é dinheiro parado, tá? Claro que aqui sempre a gente vai precisar analisar a questão do desconto, né, a questão do parcelamento, tudo aquilo que a gente falou ali, a gente sempre precisa analisar aqui para que a gente possa tomar a melhor decisão de compra possível. Obviamente, quando você vai começando a vender mais, você vai começando a ter mais lucro, você vai começando a aumentar o caixa da sua empresa, você vai ter mais flexibilidade em relação a tomar algumas decisões ou não. Mas se você é uma clínica que não vende, que precisa vender mais e precisa lucrar mais, que não sabe por que clínicas iguais à sua são mais desejadas que a sua, e se você não entende por que os cursos de harmonização não enchem a sua agenda, você não tem essa liberdade de sair comprando em grande volume, tá bom? Então, é justamente para que essa aula, porque eu trago essa informação, porque ela está linkada com
o público-alvo dessa aula, tá bom? Pessoal, então essa foi a nossa aula sobre organização financeira na sua clínica de estética. Então, alguns recados. Primeiro, se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, se você teve algum insight diferente nesse conteúdo, curta o vídeo, porque isso ajuda a esse vídeo chegar em outras pessoas como você e ajuda outras pessoas também, assim como você. Se você é uma pessoa que está chegando agora aqui ou que às vezes já está me vendo outras vezes, mas ainda não está inscrito no canal, inscreva-se no canal, porque dessa forma você vai sempre ser avisado em primeira mão de quando vai ser lançado um conteúdo, qual que vai ser o conteúdo daquele vídeo, então a gente sempre vai te avisar, então inscreva-se no canal. E se você quiser ter acesso ao conteúdo, a esse mapa mental todo aqui, a tudo isso que eu escrevi aqui, a todo esse detalhamento que eu trouxe aqui, é só você clicar no segundo link da minha descrição aqui do vídeo. Ali você vai fazer uma avaliação da aula, então se você gostou, o que você acha que poderia ter sido diferente, até ali nessa avaliação você vai poder me dar sugestões de outros temas que seriam interessantes para você, para que eu dê uma aula sobre esse tema. Com certeza eu vou olhar com bastante carinho, eu olho sempre que me mandam ali sugestão, eu olho com muito carinho, todos os temas de aula são definidos de acordo com pedidos de vocês, então você acessa, para ter acesso a esse link aqui, no final desse formulário clicando a primeira coisa que você vai fazer, vai clicar, a gente falou de processo, né, então vamos listar aqui os processos. Primeira coisa, clicar no segundo link aqui da descrição do vídeo. Você vai ser direcionado para um formulário, e você vai preencher esse formulário, e nesse formulário você vai ter, ao final dele, você vai ter acesso a tudo que eu escrevi aqui, e nesse formulário você vai ter a oportunidade de também fazer pedido de temas que você gostaria que eu desse uma aula, tá bom? Espero que tenha gostado, espero que tenha gerado bastante insight em vocês, e espero que aquele recado que eu sempre dou no final de toda a aula, né, que você não simplesmente tenha entendido aqui, mas que você coloque isso daqui que eu ensinei para você em prática. Eu tento sempre trazer os conteúdos aqui da forma mais prática possível para que você consiga realmente colocar esse conteúdo em prática para que você saia de um ponto A e vá para um ponto B. Esse é o meu grande objetivo com esses conteúdos. Fazer você movimentar, fazer você sair do lugar, tá? Então eu espero que você tenha gostado e que você coloque isso em prática e nos vemos na próxima quarta-feira, às 10 horas da manhã, tá certo? Um abraço e ótimo dia aí para vocês.